En la presencia del Señor Jesús, es siempre un placer, una alegría estarnos orando, buscando al Señor Jesús, y siempre tenemos un momento en la palabra. Nuestra iglesia siempre es así, el culto, sin la palabra deja de estar completo, ¿sí? Aunque sea un tiempo resumido, pero tenemos que escuchar la palabra. Abra su Biblia en 2 Reyes capítulo 6. Segundo livro de Reyes capítulo 6. Vamos ler del versículo 15 hasta el versículo 23. Quem encontrou, diga amém. Vamos fazer uma leitura como costumamos fazer. Versículo 15 hasta versículo 23. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Sígueme, y yo os guiaré al hombre que buscás. Y los guió a Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Todos. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Amén, hermanos. Mis hermanos, es un texto muy conocido. Los hermanos ya conocen la historia. El capítulo 6 de 2 Reyes muestra la recuperación del hacha que los hijos de los profetas habían perdido. Todos conocen la historia y saben que la escuela de profeta ya estaba muy chiquitita, muy pequeña, el espacio para los profetas, y necesitaban agrandar la escuela y buscaban un lugar, y la Biblia dice que fueron al Jordán. Y muestra el pasaje que este hacha fue recuperado porque mientras cortaban madera para la construcción, el hacha cayó en el agua. Pero el profeta de Dios hizo el hacha flotar.
Pero também, neste capítulo 6, mostra também Eliseu revelando os planos de guerra de Síria. Diz a Bíblia que, mientras estavam se preparando para a batalha, Deus visitava a Eliseu e revelava o plano de guerra de Síria. Se lermos versículo 8 em adelante, diz assim: Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: y aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un grande ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Entonces los hermanos ya conocen esa historia. Sabe que por Eliseo haber revelado los planos de guerra del rey de Siria, foi buscado. Pero lo que quero destacar nesta guerra é que não tratava-se de outro exército. Não. Havia o exército del rei de Siria e não era outro exército que iban a buscar um homem. E quando paro para ver este texto, ¿por que um grande exército para buscar solamente um homem? ¿Por que não mandar 2 soldados armados para traí-lo? Aqui este texto nos dá la seguridad y nos muestra lo cuanto nosotros tenemos de importante en nuestra vida. Podría simplesmente el rey decir: 2 soldados ahí vayan a buscar a Eliseo. Pero había algo en Eliseo que era más que el ejército de la Siria. Primero, Eliseo era un hombre de oración. Eliseo siempre estuvo en oración. El rey de Siria certamente conocía los hechos que Dios hizo a través de Eliseo. Certamente él había escuchado lo que el profeta había hecho a través de la manifestación del poder de Dios en la vida de Eliseo. Pero lo que quiero destacar, hermanos, es la amenaza que somos para el reino de las tinieblas. El diablo sabe el potencial que hay en ti. El diablo sabe lo que habita dentro de usted. El diablo sabe
lo que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. E Ele não vai parar de atacar, não vai parar de buscar-nos, intentando sacar, quitar de dentro de nosotros lo que tenemos de más precioso. O diabo sabe lo quanto Deus pode fazer através de sua vida. É interessante isso. O diabo sabia, o rei sabia que Eliseu era uma ameaça grande para aquele exército. Tanto é que o texto em que leemos mostrou a estratégia de Eliseu, levando todo o exército para dentro da cidade. Não? A oração que Eliseu hizo assim: "Bueno, eres, Senhor, ello de cegueira." E todos quedaram cegos. Ele disse: "Bueno, vem comigo agora." Ou seja, o crente que ele é movido por la oração, ele tem tranquilidade e paz. Aunque as tribulações e as adversidades surjam, ele vai estar seguro, porque ele sabe quem está com ele. Observe que o servo de Eliseu estava constantemente com Eliseu, pero com os olhos cerrados. Quando desperta por la manhã, que abre a ventana de la casa e vê que a cidade estava cercada. Dotã estava cercada e disse, entrou e disse: "Senhor, estamos perdidos. E que passa? Mira." E Eliseu mira e disse assim: "Senhor, abre os olhos dele para que ele veja." Aleluia. E quando os olhos do moço foi abertos, seu servo disse: "Ah, mas são os que estão com nós, de lo que estão com eles." Está aí a segurança del creyente delante de las guerras, de las persecuciones, delante de las tribulaciones. Sus ojos espirituales tienen que estar abiertos para que veas que tú no estás solo, que tú no estás sola. El diablo va a seguir intentando quitar lo que tú tienes de precioso. Si el diablo no supiera lo que usted tiene, no habría tantos problemas, tantas persecuciones, tantas tribulaciones, pero Él quiere quitar. Él sabe que tú eres una amenaza. Un hombre y una mujer en las manos de Dios puede hacer cosas extraordinarias. Un hombre y una mujer en las manos de Dios puede hacer cosas que la mente humana no puede calcular. Usted tiene varios ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que fueron usados por Dios para cambiar una nación. Cambiar una nación. Nessa noite eu quero dizer-te que há potencial dentro de você. Aleluia. Há potencial dentro de você. Há uma força sobrenatural com a qual tu puedes vencer nesta guerra. Você crê que Deus dá estratégia? Deus dá estratégia. Às vezes na guerra não temos mais estratégia. E quedamos aí, como fazer? Como actuar? Lo que vou dizer, lo que vou falar, lo que escucho, como fazer? Eliseu disse: eu vou orar. Aleluia. Diz o texto que leemos, versículo 18, no versículo 17 del capítulo 6. Quem pode ler? Versículo 17. Sí.
Versículo 18. Que é isso? Amém. Observe que Eliseu era movido por la oração. Lo que movia Eliseu era a oração. Venia a dificuldade. Primeiro, el criado, su siervo, não veia mais nada e disse: abre os olhos dele para que veja. Os olhos se abriram e viu. Quando ele descende, antes de ir à guerra, quando ele supo, mira, e logo que os sírios descenderam, a ele orou Eliseu a Jeová. Antes de la batalha, hermanos, oração. Mientras estamos batalhando, oração. E neste tempo Deus te dará estratégia. Deus dá estratégia? Dá. Versículo 19. Depois lhe dijo Eliseu. Que lhe dijo Eliseu? Que disse mais? Deus deu uma estratégia a Eliseu. Era necessário, irmão, estar muito confiado, ter muita fé, para saber que estava de atrás dele o quê? Um exército. Era um exército que estava de atrás dele. Ele podia, nesse momento, dudar e dizer: será que um deles vai ver? Mientras estou adelante, não, ele tinha uma confiança total em Deus de Israel. Disse: Deus que heriu a ellos de cegueira vai me conduzir junto a ellos hasta la ciudad. Foi adelante, disse: seguidme, todos venham comigo. E quando chega no centro de Samaria, disse: Senhor, abre os olhos dele agora, para que eles vejam aonde está. E nesta batalha, receba esta palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus te dará estratégia. Deus aún visita seu povo. Deus aún habla. Deus aún revela. O Deus que servimos não está morto. Ele está vivo. Eu sei que em meio da batalha às vezes falta estratégia. Não sabemos o que fazer, como actuar. Pero recibe esta palavra de Deus. Deus te disse: eu te darei estratégia. E a história não vai terminar como tu vês. Deus vai dar a volta na página. Você crê em um Deus que dá a volta na página? Deus te dará estratégia. Não pense que esta batalha vai destruir você. Não. Não pense que nesta guerra tu sairás herida. Não. Deus nessa noite está cegando os inimigos. Aleluia. Não desista de orar. Tu já has vencido batalha com a rodilha. Deus te hace acordar de batalhas que tu pensavas que não vencerias. Batalhas que tu pensavas que não ia lograr. E quando te deste conta, já estava adelante e dijiste: como foi, Senhor? Como passou?
Assim Deus vai fazer. Quando tu menos esperares, o exército inimigo vai estar cercado dentro de Samaria. E quando eles abrirem os olhos, vão dizer: como passou isto? A oração não tem piernas, pero anda. Não tem alas, pero vuela. Deus acomodará. Aleluia. Lleva essa palavra em tu coração. Deus acomodará, Deus hará, Deus realizará, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Quando ele chega em Samaria, depois que Deus lhe dá a estratégia, versículo 21 diz: quando o rei de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, Padre mío. Eu creio que o rei de Israel, puesto em sua terraça, mirando, viu quando Eliseu entrava com todo o exército e disse: que passou? Disse Eliseu: traga, agora vamos matá-lo. Aí Eliseu disse: não vamos matar. Que oportunidade para destruir aqueles que vieram nos destruir. Sim ou não? Que oportunidade. Eliseu disse assim: agora é a hora da vingança. A revancha chegou e agora eu vou mostrar a eles lo que Deus hace. Vou a matá-lo. Pero el Deus que deu estratégia é o Deus que dá a tranquilidade para tu alimentar os inimigos. Não mata nadie. Eles vão comer. E depois que eles comerem, deixá-los ir. Porque Deus sabia que esta atitude ia trazer paz em Israel. O texto, o último versículo 23, nos diz assim: então se les preparou uma grande comida, e quando haviam comido e bebido, los enviou e eles se volveram a su Senhor, e nunca mais vieram que bandas armadas de Síria a la tierra de Israel. Quando Deus nos dá estratégia, Ele nos põe a interceder por nossos inimigos. Amém? Nunca busque a vingança. Interceda por seus inimigos. E depois que intercedeu por seus inimigos, disse: não vou só interceder, vou preparar uma comida para que comam e se vayam. Em la oração, hermano, nós conseguimos paz, tranquilidade. Se não for através da oração, buscamos a vingança, buscamos herir aqueles que quiseram fazer-nos mal. Pero o Senhor dá estratégia para que vencemos a guerra sem armas. Venceu com rodilha. Nossas batalhas, nossas maiores batalhas, só las venceremos de rodillas. Que Deus nos ajude e que Deus nos dê estratégia para nesta guerra poder conduzir-nos com equilíbrio. A oração levou Eliseu ao equilíbrio.
Eliseu sabia que o rei não buscou a ele simplesmente para um cuento, uma charla. Não. Lo mataria. Pero Eliseu disse: a oração já tem acalmado meu coração. E a vingança pertenece a Ele. Pone todas tus quitas en las manos del Señor. Todas tus dolores, todos tus llantos, toda tu angustia, pone a los pies del Señor. Y espere, Él le da estrategia. Ele vai te dando estratégia e dizendo: haga assim, haga desta maneira, agora tem que fazer assim. E o final vai ser de bendição. Amém, hermano? Se tu coração está agitado, pida a Deus calma. Pídale: Senhor, acalma meu coração. Porque há momentos que agolpia nosso coração e quedamos angustiados, atormentados. E quando perdemos o controle, hasta lo que sabemos fazer, não lo hacemos. Mejor estar tranquilo, tranquila e esperar a Deus fazer. Amém, hermano? Não quero interromper tu silêncio, Padre, pero é solo orando que encuentro paz. El vento de la aflicción querrá apagar el fuego de mi adoración. Oh, aleluya. El mundo es océano, mi carne huracán, mi vida es un barquillo buscando dirección. Descansa en ti mi alma y calma la tempestad que agita mi coração. Cante com alegria. Da calma mi coração, oh, da calma mi coração. El viento está soplando, pero es solo adorando que venzo el mar de la aflicción. Da calma mi corazón, da calma mi corazón. Yo venzo este mundo solo en tu presencia. Da calma mi corazón. El barullo del mar me viene a confundir. No deje que las olas haga mi fe disminuir. Perdona si pensé que en medio del silencio no estuvieses allí. Viví en la superficie sin poder respirar, es lo mismo que morir sin poder adorar. Tú eres mi aliento, si no es por tu presencia, mi fe va a dar.
el viento está soplando, pero es solo adorando que venzo el mar de la aflicción. Da calma a mi corazón, aleluya. Da calma a mi corazón. Yo venzo este mundo solo con tu presencia. Da calma a mi corazón. Amén. Que Dios dé calma a nuestro corazón.